Olá, alunos lindos, tudo bem? Deixa eu fazer uma perguntinha para vocês. Vocês já ouviram falar nessas palavras? Absolutismo, iluminismo? Já ouviram falar sobre a Revolução Francesa? Tenho certeza que vocês já devem ter escutado algum desses termos por aí, ou assistido uma reportagem, ou um vídeo, ou um filme. Esses termos, eles são muito importantes e eles nos ajudam a entender a história das sociedades humanas, das sociedades ocidentais, das quais nós fazemos parte. Cada um de nós, eu, vocês, nós temos a nossa história, né? Vocês nasceram, vocês aprenderam a falar, vocês entraram na escola, vocês têm a família de vocês, os amigos, não é? As coisas que vocês gostam de fazer, momentos tristes que vocês viveram, momentos especiais. Tudo isso forma a história de vocês. Vocês, enquanto indivíduos, têm uma história, tem um conjunto de acontecimentos, de fatos que marcou, né, a vida de vocês. Nós temos a nossa história individual, mas os países, as sociedades que somos nós vivendo coletivamente, que somos nós vivendo, né, em sociedade, na escola, na comunidade, no trabalho, na política, né, na crença religiosa. O coletivo é a sociedade. O que é sociedade? Somos nós, os trabalhadores, os professores, as donas de casa, os ricos, os pobres, os governantes, os religiosos, as crianças, as mulheres, né? Todos nós vivendo em coletividade, sujeito às leis, sujeito às regras, né? Sujeitos à política, né? Ou seja, isso é a sociedade somos nós em coletividade. Então, os países e as sociedades também têm a sua história, também têm o seu processo histórico, os fatos históricos que marcaram, né, o seu desenvolvimento, que marcaram a sua formação como um país, como uma sociedade. E a história das sociedades acaba influenciando também na vida dos indivíduos, das pessoas de carne e osso, porque afinal de contas, quem faz a história são as pessoas de carne e osso. Sou eu, sou você, é o rico, é o pobre, é o trabalhador, é o escravo, é o índio, é a pessoa poderosa, é a pessoa anônima. Todos nós estamos fazendo história. O absolutismo, o iluminismo, a Revolução Francesa foram elementos importantes e que influenciaram muito a vida das pessoas. E até hoje eles são importantes, tanto que a gente estuda esses eventos, né? Quando a gente fala de Revolução Francesa, a Revolução Francesa ela se iniciou na França, que é um país da Europa, famoso, né? Quando a gente pensa em França, a gente pensa nos perfumes franceses, na Torre Eiffel, né? Naquela bolsa Louis Vuitton, que lá na rua, lá nos camelôs da Uruguaiana tem o genérico, né? Mas a França é um dos países mais antigos da Europa, né? E é um país que tem uma história muito interessante. A Revolução Francesa se iniciou na França em 1789, há mais de 270 anos atrás. Nem eu nem você éramos nascidos, nem o seu avô, nem o seu bisavô. Muito provavelmente nem o seu tataravô, que eu não conheço ninguém que viveu mais de 270 anos por aí, dando sopa, né? Mas ainda hoje a gente fala da Revolução Francesa, porque ela foi um movimento tão importante, né? Foi um movimento de luta, onde diferentes grupos da sociedade se uniram para exigirem direitos, para buscarem uma vida melhor, que até hoje a gente estuda a Revolução Francesa, né? E o absolutismo, o que era o absolutismo? O absolutismo era a forma de governo daqueles tempos.
Qual é a nossa forma de governo de hoje? Né? O governo que nós temos no Brasil, né, é o presidencialismo, né? É a democracia. Ou seja, o que é isso? As pessoas escolhem o presidente por meio das eleições, do voto, que administra o país, e não só o presidente, as pessoas escolhem também, né, quem vai administrar o estado, quem vai administrar a cidade. Então elas escolhem os governadores, elas escolhem os prefeitos, elas escolhem os vereadores, os deputados, os senadores. Essas pessoas, eles deveriam representar a nós, que somos os cidadãos. Quem são os cidadãos? São as pessoas que fazem parte da sociedade, que fazem parte de determinado país, que pagam seus impostos, que lutam, que trabalham, né? E que deveriam ter acesso a uma boa saúde, a uma boa educação, a uma escola bem equipada. Mas isso nem sempre acontece, porque infelizmente nem sempre esses políticos que deveriam nos representar, eles fazem o seu papel. Por isso que uma das poucas armas que a gente tem para tentar melhorar a nossa política é o voto. Então, por isso que não dá para votar em qualquer um, porque se você vota em qualquer um, ele vai pegar o nosso dinheiro que a gente paga de imposto, né? Porque tudo que a gente compra no supermercado, no comércio, tem um imposto ali embutido, que o comerciante tem que passar para o governo. É com esse dinheiro que se mantém a escola, que se mantém o hospital, né? Que se mantém os serviços públicos, né? Então, se a gente vota em qualquer um, essas pessoas não vão saber administrar bem o nosso dinheiro, ou vão fazer bosta, como muitos fazem, a gente vê por aí, né? Esse é o sistema político que nós temos hoje. Se nós estamos insatisfeitos, se a gente acha que o governante não está cumprindo o seu papel, a gente faz passeata, a gente pode ir para a rua, tem gente que bate panela, né, reclama, porque nós vivemos numa democracia. O que é democracia? Né? É um tipo de governo onde as pessoas têm a liberdade de dar a sua opinião, de reivindicarem os seus direitos, ou pelo menos deveria ser assim, né? Mas lá no passado, há mais de 200 anos atrás, 270 anos atrás, 300 anos atrás, tanto na França quanto no Brasil também, que naqueles tempos não era ainda um país, era uma colônia de Portugal, pertencia a Portugal, era um imenso pedaço de Portugal deste lado aqui do Oceano Atlântico. Naqueles tempos o sistema de governo era o absolutismo monárquico. Quem governava era um rei. E esse rei, ele era um nobre, ou seja, ele vinha de uma família importante, uma família proprietária de terras, uma família tradicional, né? Os nobres se vestiam até de forma diferenciada, com roupas cheias de babado, de veludo, muitos usavam perucas, porque as perucas significavam sabedoria, conhecimento, inteligência, né? Usavam meias de seda, né? Tudo para demonstrar que tinham uma condição superior, uma condição social superior. E o rei era um nobre também, um nobrão, um nobraço, vinha de uma família importante. E ele não chegava ao poder pelo voto, não eram as pessoas que votavam no rei, né? Mas o poder, ele era hereditário, ou seja, ele passava de geração em geração. Então, o avô do rei foi rei, o pai do rei foi rei, e o rei também se tornou rei, né? Por isso que os reis tinham que casar logo e ter filhos, para garantir a sua sucessão, para garantir a continuidade do governo, do poder, né? Quando um rei não tinha filhos, era um pega para capar, tinha briga, tinham guerras, porque as famílias reais da França, de Portugal, da Inglaterra, eles eram todos parentes, né? E aí quando um rei morria e não deixava filhos, eles brigavam entre si para ver quem é que ia se tornar o governante daquele país, né? Então a monarquia absolutista era uma forma de governo onde não eram as pessoas que escolhiam governantes, né? Ele era governante porque ele era um nobre de uma família extremamente importante,
o poder era passado de forma hereditária, né, dentro da família, e ainda acreditava-se que a política era algo divino, que o rei só era rei porque Deus assim o quis, Deus o escolheu para ser rei. E por isso que as pessoas não podiam discordar do rei, fazer protesto contra o rei, bater panela contra o rei, não! Podiam até perder a cabeça, era um crime seríssimo naqueles tempos. Era chamado crime de lesa majestade. Se você fosse contra o rei, podiam decepar a tua cabeça, né? E uma outra característica do absolutismo era que as pessoas, né, elas também não tinham liberdade de expressão, elas não podiam dar a sua opinião, não podiam se manifestar livremente, fazer passeatas contra o rei, por exemplo, se elas achassem que o rei não estava governando direitinho, né? Como eu disse, isso era um crime. Também não tinha liberdade de expressão, as pessoas não tinham liberdade religiosa, elas não podiam escolher a sua religião, elas tinham que seguir a religião do rei. Se o rei fosse católico, elas tinham que ser católicas. Se o rei fosse protestante, né, que entre aspas, crente, as pessoas tinham que ser também. Enfim, né? Não existia a liberdade que nós temos hoje. E, além disso, as leis daquela época determinavam uma desigualdade entre as pessoas. Dividiam as pessoas entre os nobres e os não nobres. Aqueles que vinham das famílias importantes, tradicionais, que tinham ali o reconhecimento do rei, e o resto, o povão. E naqueles tempos a maioria das pessoas vivia no campo, nas áreas rurais, vivia da terra, do trabalho na terra, eram os camponeses que produziam os alimentos, que produziam a riqueza, mas que pelas leis eram vistos como inferiores, né? Então o absolutismo era uma forma de governo que excluía a maioria das pessoas, né? E o iluminismo, por sua vez, né? Iluminismo vem de luzes, luz. Se você entra num quarto escuro e você liga a luz, o que acontece? Ilumina tudo, né? Então o iluminismo foi um movimento que se desenvolveu na Europa do século XVIII, na Europa dos anos de 1700, há 300 anos atrás, né? E foi justamente um movimento de críticas ao absolutismo, né? Um movimento que defendia a capacidade do ser humano de pensar por si mesmo. O ser humano não teria que obedecer ao rei, ou teria que obedecer à religião, à Igreja Católica, ele simplesmente deveria pensar, usar a sua razão, usar a sua inteligência, né? Existiram vários indivíduos que se identificaram com as ideias iluministas, até indivíduos dentro da própria nobreza, né? Os burgueses, que eram indivíduos ligados às atividades comerciais, aos negócios, pessoas comuns, né? Aquelas pessoas que estavam, vamos dizer assim, incomodadas, chateadas com esse tal de absolutismo, com os privilégios, as vantagens que os nobres tinham. Então eles começaram a embarcar na onda do iluminismo, ou seja, nas críticas que o iluminismo fazia ao absolutismo. O iluminismo defendia que o rei, ele não era o dono da sociedade, o dono do país, mas ele era um representante dos súditos, ou seja, das pessoas, né? Então ele tinha que governar para as pessoas, e não para ele mesmo, ou só para a nobreza, por exemplo, né? O iluminismo defendia a liberdade de expressão, a liberdade de comércio, porque o rei controlava também o comércio. Ele determinava quem poderia vender esse ou aquele artigo, por exemplo, né? Então, tanto o iluminismo quanto o absolutismo vão influenciar a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ela foi inspirada, foi um grande movimento popular que reuniu diferentes grupos da sociedade francesa, inspirados pelas ideias do iluminismo, que vão se levantar, vão protestar contra o rei lá deles, na época, o rei Luís XVI, e vão exigir mudanças na França. Então, a Revolução Francesa, ela dá um grande exemplo de como a população pode se organizar e exigir os seus direitos, né? Então, por isso que até hoje ela é importante, por isso que até hoje a gente estuda a Revolução Francesa, porque ela traz novas ideias políticas, ela traz a ideia de que os governantes, eles são os nossos representantes,
Então, quando eles governam bem, eles não estão fazendo nenhum favor. Na verdade, é obrigação. Por isso que eles estão lá. Eles foram colocados lá para isso, né? E essa ideia é importante até hoje. Concordam comigo? Então, olha só. Vocês vão receber no nosso grupo do WhatsApp alguns videozinhos, são bem curtinhos. Eles têm mais ou menos 5 minutinhos. São vídeos que foram elaborados por uma TV universitária, onde eu trabalhava, né, como professora do curso de História, de graduação em História. São vídeos curtinhos onde eu falo desses assuntos, do absolutismo, do iluminismo e da Revolução Francesa. Eu quero que vocês assistam os vídeos e que vocês respondam as questõezinhas que eu vou postar para vocês lá no nosso grupo do WhatsApp, tá? E esse tema é importante. Sabe por que esse tema é importante da Revolução Francesa? Porque até hoje a necessidade, né, de reivindicar, de brigar pelos nossos direitos continua sendo fundamental. Então, por favor, assistam os vídeos que eu vou postar, prestem atenção, botem a cuca para funcionar e vamos responder as questões com as palavras de vocês. Tudo isso eu vou colocar lá no nosso grupo do Zap. Combinado? Um beijo no coração. Vamos lá. Saudades.